Como estão? Tudo bem? Pessoal, eu vou falar hoje sobre 4 definições que eu acho importante vocês saberem. Não vai mudar muito na sua vida, mas eu acho que o síndico, principalmente isso aí é para o síndico e para o síndico profissional. Para o condômino, não vai fazer muita alteração, não vai fazer muita diferença. E para a administradora, também não, tá? Mas eu queria passar para vocês alguns conceitos que hoje o pessoal fala errado, tá? Vocês vão entender, eu vou começar para vocês entenderem, tá? O primeiro dele é o seguinte: o pessoal costuma falar contrato de trabalho. Não, não é contrato de trabalho. Carteira de trabalho, não, tá errado. Ministério do Trabalho, também não. Pô, você tá louco? Você tá dizendo que carteira de trabalho, contrato de trabalho e Ministério do Trabalho tá errado? Sim, tá errado, tá? O correto é você falar contrato de emprego. Tá? Contrato de trabalho é uma espécie do gênero contrato de trabalho, ou seja, contrato de trabalho ele pode ser usado para um engenheiro, um advogado, um arquiteto, a pessoa que vai fazer uma auditoria. Você faz com esse pessoal um contrato de trabalho e não é de emprego, e vocês vão entender daqui a pouco por quê, tá? Quando você está falando de emprego, existem 5 pilares que o direito do trabalho caracteriza como sendo identificadores da relação de emprego, tá? Eu vou falar para vocês quais são. O primeiro é pessoa física. Você tem que contratar uma pessoa física. Bom, mas pera um pouquinho. O engenheiro é pessoa física, o advogado é pessoa física, o contador é pessoa física. Eles necessariamente não têm uma empresa, eles não têm um CNPJ. Então, eles são pessoa física. Nessa aí vocês ganharam, tá? Mas nós vamos para o segundo pilar, tá bom? Não eventualidade. Quando você contrata um empregado, ele não é eventual. Ele não aparece de vez em quando. Você precisa dele, dá para você trabalhar amanhã? Não, ele é um trabalho continuado, tá? Ou seja, não existe eventualidade num contrato de emprego. Diferente, por exemplo, com um advogado, um engenheiro. Eventualmente você precisa contratar um engenheiro para fazer um reparo, para fazer um laudo, eventualmente, tá? Se vocês estão ouvindo um raio aqui, vai cair o mundo, mas eu não tenho como gravar em outro lugar. Eu gravo aqui no escritório. No outro dia estava passando um caminhão de ovo, tá? Então, o que acontece? Eventualidade já caracteriza a relação de emprego. Então, a gente tem pessoa física e não eventualidade, tá? O terceiro é pessoalidade. Você nunca vai chegar, por exemplo, na portaria do condomínio, você vai ver uma pessoa que você nunca viu na vida. Pô, quem que é você? Oi, tudo bem, eu sou o cunhado lá do porteiro, só que hoje ele não podia vir porque ele tinha uma consulta e ele pediu para eu vir aqui no lugar dele. Pô, você tá louco, velho? Não pode, né? Ou seja, a pessoalidade. Quando você contrata um funcionário, tá? Ele que tem que cumprir. Mas e se essa pessoa eventualmente trabalha para uma empresa terceirizadora? Aí você está contratando a empresa terceirizadora e não diretamente o empregado, tá bom? Vamos lá para o próximo pilar, tá? Subordinação. Quando você contrata um engenheiro, um advogado, um contador, seja lá o que for, não existe uma relação de subordinação, até porque você não entende lufas de direito, você não entende nada de engenharia, você não entende nada de auditoria, ou seja, não há que se falar em subordinação num contrato de trabalho, tá? Ou seja, agora, no caso do empregado, sim, ele é subordinado ao zelador, ele é subordinado a um gerente condominial, um gerente predial, enfim, ao próprio síndico. Existe uma subordinação que no contrato do trabalho não existe, tá? E aí, finalmente, vem o quinto pilar, que é a onerosidade. A teoria no direito do trabalho coloca esse termo, tá? Onerosidade, mas eu não gosto muito porque no contrato com o advogado também é um contrato oneroso, você precisa pagar ele, né? O contrato com o engenheiro, Então eu não gosto desse termo onerosidade, eu prefiro colocar salário. O engenheiro não recebe salário, ele não recebe fundo de garantia, não recebe INSS, não tem 13º, ou seja, não há que se falar em salário.
Já o empregado, você é obrigado a pagar o salário, você vai ter todas aquelas contribuições, você vai ter 13º. Então, essa é a característica do contrato de emprego. Daí vocês chegarem à conclusão de que não existe contrato de trabalho entre você e os funcionários do condomínio. Existe uma relação de emprego, tá? Então vamos repassar os 5 itens que eu falei, que são os pilares que caracterizam o contrato de emprego, tá? Pessoa física, não eventualidade, pessoalidade, subordinação e salário, que normalmente o pessoal mais técnico fala onerosidade, tá? Então, pessoal, daí se conclui que não é uma relação de trabalho, é uma relação de emprego. Que diferença isso vai fazer? Praticamente nenhuma. Se você começar a falar, olha, pessoal, numa assembleia você vai chegar para todo mundo, olha, nós rescindimos o contrato de emprego daquele funcionário, ó, pessoal, não é contrato de trabalho, tá? O pessoal provavelmente vai te atirar uma cadeira na cabeça, né? Mas você tem que saber, se você é um síndico ou um síndico profissional, e quem assiste os meus vídeos aqui no canal, ele tem que saber, porque eu ensino coisas que são úteis, tá? Isso aí talvez não seja muito útil, mas você tem que saber a diferença contrato de emprego e contrato de trabalho, tá? Vamos para o segundo item que o pessoal normalmente fala errado, né? Pessoal, olha, nós estamos apresentando a previsão orçamentária e entre umas dúvidas que a gente não tem como sanar é quanto que os empregados vão ter de aumento no mês de dissídio. Tá errado. Não é mês de dissídio, é na data base. Você vai falar, pessoal, olha, na data base nós não sabemos qual vai ser a porcentagem, está sendo estimado. Por quê? Dissídio, pessoal, é um processo que a gente dá entrada no Ministério do Trabalho quando o sindicato patronal e o sindicato da categoria dos funcionários não conseguem definir na data base, por exemplo, um aumento salarial, se vai ter convênio ou não. Antigamente era o seguinte, né? Era uma inflação galopante. Eu trabalhava, na verdade eu não trabalhava, eu tinha uma metalúrgica, porque eu trabalhei muitos anos como engenheiro, tá? E eu tinha uma metalúrgica que estava ligada ao sindicato dos metalúrgicos. Todo ano era a mesma história. O sindicato dos metalúrgicos pedia 90% de aumento e o sindicato patronal 5%. Era óbvio que eles nunca iam chegar num consenso. E aí se abria um processo na Justiça do Trabalho, se abria um dissídio para que fosse julgado o correto, tá? Ou seja, não existe qual a data do dissídio. Não, é data base que pode ou não haver dissídio, tá? Cada vez mais está havendo menos dissídios. Pessoal com a inflação mais baixa, o pessoal dos sindicatos patronais da categoria, cada vez mais eles percebem o seguinte, ó, não adianta a gente pedir 100%, porque não vai levar. Quanto mais rápido a gente decidir, melhor. Então, pessoal, não é o mês do dissídio, é a data base, tá? Aqui em São Paulo, a data base do sindicato dos funcionários de condomínios é outubro, tá? Não é mês do dissídio, tá? É data base. Outra coisa, é muito comum eu ouvir o pessoal falar, não, porque é terceirizada, Não, pera aí um pouquinho. Quem que você está falando da terceirizada? Porque quem está sendo terceirizado é a mão de obra do condomínio. Você está falando disso? Não, eu estou falando da empresa que fornece os empregados. Então esse pessoal é terceirizadora, tá? O pessoal fala, não, porque a terceirizada, não. O que acontece? A terceirizadora fornece mão de obra para o condomínio, tá? Então, se alguém aí é terceirizado, é o condomínio, porque ele está adquirindo mão de obra da empresa terceirizadora. Eu brinco com o pessoal o seguinte, pessoal, a gente é pobre, mas é limpinho, tá? Vamos falar corretamente a coisa para a gente não ter problema. Tá? Contrato de emprego, data base, terceirizadora. Então, quando você está falando da empresa, é uma empresa terceirizadora, não é a terceirizada. Tá? E, finalmente, vamos para o último item, que é o seguinte. A gente tem a convenção, e normalmente está atrelada à convenção, que pode fazer parte dela ou não, o regimento interno. E muita gente fala regulamento interno.
Não está certo, pessoal. O correto é regimento interno e não regulamento. Pô, mas não é similar? Faz alguma diferença? Eu acho que não, tá? Mas o correto é regimento. E como que você vai saber? Como que eu cheguei a essa brilhante conclusão? Se são palavras sinônimas, se você falar de um jeito ou de outro, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Você vai no Código Civil, se você tiver num arquivo PDF ou na internet, você dá Ctrl F, aparece uma janelinha lá em cima. No Word não, parece que você vai pesquisar palavras. Se você colocar regulamento, vai aparecer no Código Civil inteiro 9 vezes, tá? E nenhuma delas é no capítulo do condomínio edilício. 9 vezes, regulamento, tá? Se você apagar e colocar regimento, vai aparecer 7 vezes. As 7 vezes estão no capítulo do condomínio edilício. Ou seja, por algum motivo, o legislador quis diferenciar e diferenciou. Como? Regulamento ele chama no Código Civil inteiro, menos no capítulo do condomínio edilício. E regimento ele chama só no capítulo condomínio edilício. Ou seja, tem diferença? Para o Código Civil tem. Isso vai fazer alguma grande diferença? Não, não. Mas aquilo que eu estou falando, esses quatro exemplos que eu estou dando para vocês, é para vocês falarem corretamente, falar certo. E se vocês tiverem alguma dificuldade e a pessoa não entender, esquece. Volta ao normal, volta a falar. É mês de dissídio, é contrato de emprego, contrato de trabalho, regulamento, a terceirizada te ligou. Esquece, pessoal, esquece. Só que eu volto a dizer, pessoal, a gente é pobre, mas é limpinho, tá? Quem assiste esses vídeos no meu canal tem que saber que existe uma diferença com esses 4 termos. Pessoal, isso é o que eu tinha que falar. A gente vai continuar com os vídeos. Sempre que tiver alguma coisa, clica, né? Se inscreve no canal, por favor. Porque saindo alguma coisa nova, você já vai ver, tá? Se você achar que deve mandar esse vídeo para alguém, manda também, tá? Lembra de clicar no like se você gostou, porque isso vai ajudando, isso vai propagando o conhecimento. O meu papel aqui é ensinar condômino, tá? Síndico e administradoras, eventualmente inquilinos também, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, pessoal!